sentido da vida. Qual o sentido da vida? Nessa semana eu já tenho ouvido pessoas se perguntando, se interrogando qual o sentido da vida, ou qual o sentido de viver, o qual o sentido por que ainda estou vivo. E essas são as interrogações que eu tenho visto ultimamente, né? E nesta noite vamos estar falando um pouco sobre isso, né, de qual o sentido da vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer assim: amém? Amém. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, tudo fez Deus conforme o seu devido tempo. Amém? Amém. Ou seja, lendo esse texto, né, a forma como foi que Deus fez, e se a gente for ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, nós vamos ver também falando um pouco sobre a questão da imagem do homem. Né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, mas muitas pessoas se interrogando de qual o sentido da vida, né, se perguntando qual o sentido da vida, e nós sabemos que diante disso, às vezes as pessoas chegam a um desespero, às vezes avança para um limite muito alto, depois não aguenta e termina às vezes caindo, né, por causa dessas interrogações, né, qual o sentido da vida, ou por que ainda estou vivo ainda, o que eu faço aqui na terra ainda. Ou seja, muitas pessoas desistem, muitas pessoas chegam a dizer assim, mas não tem sentido viver. Já imaginou quando a pessoa chega a esse ponto em dizer que não faz mais sentido a vida? É porque ainda não conhece ainda a vida de fato, de verdade, como deveria conhecer. Quando a partir do momento que eu conheço qual o sentido da vida, eu não vou pensar nessas coisas, eu não vou me colocar na beira do abismo por essas interrogações. Por quê? Porque eu conheço qual o sentido da vida, o porquê que ainda estou vivo ainda. E eu costumo dizer assim, que eu não sou apressado para sair deste mundo, mas uma coisa eu tenho certeza, que eu não vim para ficar neste mundo. Glória a Deus. Por isso que me faz sentido viver. Porque eu sei que a vida ela não termina aqui. Muitas pessoas têm se desesperado às vezes, porque muitas vezes as pessoas simplesmente têm pensado o quê? Apenas nesta vida. Aí a partir do momento que você começa a pensar nessa vida, você vai começar a ver um monte de coisas erradas. Você vai ver um monte de coisas que você vai olhar e dizer, para que viver? Por que viver ainda? E às vezes quando você se olha no espelho, aí você começa a encontrar defeito em você. Você começa a encontrar e achar que não está bem. E tem pessoas que às vezes têm se desesperado por causa disso. E eu dou graças a Deus, porque eu sou feliz nessa forma que eu estou aqui, todo bonitão. Ou seja, Deus ele me fez o quê? Dessa forma. Irmão, quando eu me preocupo muito com detalhes da vida, tem pessoas, irmão, que sofrem, às vezes têm sofrido bastante, porque têm se preocupado com alguns detalhes que não são tanto importantes para a vida. Eu considero muitos detalhes, irmão, que não faz parte, que não faz sentido. Às vezes as pessoas ficar caçando os mínimos detalhes para poder andar, vamos dizer assim, bem alinhados em alguns pontos. Eu costumo sempre dizer que a minha preocupação não é terrena, e sim eterna, é espiritual, é olhando para o alto. Eu evito o máximo possível olhar para este mundo, para as coisas deste mundo, porque no momento que eu começo a olhar para as coisas deste mundo aqui, eu vou encontrar como se fosse um mundo de cabeça para baixo, aonde as coisas tudo começam a desandar. E às vezes quando o homem começa a procurar o sentido da vida, ele acha que o sentido da vida às vezes está em melhorar o seu visual. Ele acha que melhorando o seu visual, ele vai conseguir achar e encontrar o sentido da vida.
Às vezes ele começa a melhorar o seu visual porque ele quer achar o sentido da vida de viver com a sua esposa. Às vezes de conviver com seu pai ou com sua mãe, ou vice-versa. Aí começa a encontrar algo, algumas coisas, achando que aquilo ali vai fazer o sentido da vida dele. Ou seja, tudo isso é material. Raimundo, mas isso é importante? É. O homem, a mulher, eles precisam se preocupar com o seu visual, sim. Mas tudo nesta vida aqui, ele tem um limite. E nós vemos casos de pessoas que, por se preocupar muito com o seu estilo, ou até mesmo se preocupar, procurando encontrar um sentido para viver, às vezes começa a fazer marcação no seu corpo, às vezes começa a fazer plástica no seu corpo, porque ele fica procurando encontrar um sentido para viver bem. E às vezes viver bem não é isso. A minha felicidade, a sua felicidade, a nossa felicidade, ela não depende das coisas materiais. Porque amanhã ela se acaba, amanhã vai embora, amanhã se despeça. E se eu começar a querer me basear nessas coisas terrenas, nessas coisas deste mundo aqui, eu nunca vou encontrar, entender e saber qual o sentido da vida. Por isso eu preciso olhar para mim, para dentro de mim e procurar encontrar o sentido da vida. Mas a partir do momento quando eu olho para o Gênesis capítulo 1, versículo 26, aonde a palavra de Deus vai dizer, o próprio Deus falando que criou o Raimundo, dizendo que criou você, imagem e semelhança dele. Então Raimundo, ele se parece com Deus. Eis aí o sentido de eu viver, porque eu sou bonito. Talvez o ser humano não vai achar que eu sou bonito. A minha esposa ela diz que eu sou bonito. Isso é verdade. Ou seja, a partir desse momento que eu começo a olhar para as coisas espirituais, quando eu começo a olhar para o Criador que me criou, ele vai dizer assim, que me fez eu parecido com ele. Esta é a verdadeira identidade do Raimundo. Esta é a sua verdadeira identidade. Eu preciso entender a verdadeira identidade minha. E a minha verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade é que você foi criado, imagem e semelhança de Deus. Você se parece com Deus. A partir do momento que eu começo a me achar feio, a partir do momento que eu começo a tentar que eu venha ficar bonito, é porque eu ainda não entendi ainda o sentido da vida. Uma coisa é eu dar um banho de loja em mim. A outra coisa é eu achar que isso é prioridade. A outra coisa é eu achar que somente dessa forma o Raimundo vai ficar bonito. Às vezes as pessoas olham para a sua esposa, ou olham para o seu esposo, e de repente eles chegam com um visual diferente, e ele diz, mas como você está bonito agora? Não existe isso. Às vezes as pessoas têm simplesmente olhado para a aparência do homem. Agora uma coisa é certa, muitas pessoas têm sujado esta imagem e semelhança de Deus com o seu pecado, com a prostituição, tem manchado esta imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque ainda não entendeu o sentido da vida. A partir do momento que eu entendo o sentido da vida, eu vou tomar rumo diferente, eu vou seguir caminhos diferentes, eu vou saber procurar me comportar direito na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou semelhança, porque eu me pareço com Ele. E esta imagem e semelhança de Deus, ela precisa ser viva na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para mim e dizer assim, o Raimundo se parece com Deus. Você se parece porque você é a imagem de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não tem como, mas a partir do momento que a pessoa começa a desandar, esta imagem ela começa a ser manchada. Esta imagem que é a imagem e semelhança de Deus, você começa a contrair coisas para a sua vida, que termina que as pessoas olham para você, mas não conseguem ver o brilho
Mas como é bom quando alguém chega para nós e diz assim: eu consigo olhar um brilho diferente em você. Eu olho para você e vejo que você é diferente. Uma vez uma pessoa começou a falar mal das pessoas que serviam a Deus. E eu disse: mas eu sirvo a Deus. Ela disse assim: Raimundo, você é diferente. Mas como é bom e como é importante quando alguém olha para nós e ela consegue identificar que nós somos diferentes, que eu sou diferente, que você é diferente. Mas como é ruim quando alguém chega para você e diz: para mim ser um crente, para ser igual ao fulano, eu prefiro não ser. Sabe por quê, irmão? Porque essa pessoa sujou, manchou a sua vida, que era uma imagem e semelhança de Deus. Mas quando você olha, aquela mancha, ela começa a atrapalhar a pessoa. E as pessoas vão olhar para você e vai balançar com a cabeça e diz: dessa forma não dá certo. Para mim, para esta igreja, para mim viver dentro de uma bagunça, de uma briga dessa forma, eu não quero. Ou seja, eu preciso entender uma coisa: que eu fui criado em mais semelhança de Deus e que eu tenho que zelar por isso. Dia por dia eu preciso zelar por isso. Irmão, é difícil isso. São coisas que não são fáceis, porque todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra. Enquanto você procura se alinhar, o Satanás, o diabo, ele está ali arrodeando ali você, lhe futucando, pelejando, tentando fazer com que você desvie o olhar e perca esta imagem e semelhança de Deus. Todo dia ele tenta. Todo dia é uma luta constante na nossa vida. Mas que eu preciso parar para refletir e entender que o inimigo está ali por perto, ali tentando me derribar. Mas uma coisa eu sei, que aquele que está em mim é mais forte. Então quando eu entendo que aquele que está em mim é mais forte, eu vou criar coragem, as minhas forças elas vão se renovar, porque eu sei que Deus está comigo, porque eu sei que Ele está junto de mim, e que Ele não vai deixar que nada de ruim me acontecer. Mas a partir do momento que eu perco esta visão, as coisas elas começam a tomar rumo diferente. Muito tem tomado várias decisões procurando achar o sentido da vida. Muitas pessoas têm tomado várias decisões, e muitas vezes essas decisões que as pessoas têm tomado para encontrar o sentido da vida são decisões erradas. São decisões às vezes que lhe levam para um lugar que você não queria. Então eu preciso me preocupar com isso. Será que eu estou tentando manchar esta imagem e semelhança de Deus? Ou será que eu tenho procurado cada dia me limpar mais? A Bíblia vai dizer que quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Então eu preciso entender que cada dia que passa na minha vida, eu preciso me limpar mais diante de Deus. Mas às vezes as pessoas têm tomado decisões procurando encontrar o sentido da vida, e às vezes são decisões erradas. São decisões que ele não vai encontrar o sentido da vida, porque o sentido da vida é bem diferente daquilo que nós às vezes pensamos. O versículo 11 de Eclesiastes vai dizer: tudo fez Deus conforme o seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então o verdadeiro sentido da vida, irmão, sabe o que é? A eternidade. Quando você começa a procurar, quando você começa a esmiuçar coisas por coisas, você vai entender que o sentido da vida, o sentido da minha vida é a eternidade que me aguarda. É a eternidade que aguarda por você. Então faz sentido viver. Porque eu tenho que pensar na eternidade. Mas muitas vezes as pessoas têm olhado apenas para este mundo, procurando o sentido da vida apenas deste mundo, e não vai encontrar. Porque o sentido da vida é eterno. E é isso que Deus faz na nossa vida.
É tentando fazer que nós entendamos qual o sentido da vida. Então o sentido da vida é eterno. Grave isso. É a eternidade. O sentido da vida é a eternidade. É o que me aguarda lá na eternidade. Isso é o sentido da vida. Glória a Deus. Por mais que eu sofra neste mundo, mas eu tenho que entender, eu tenho que pensar, a eternidade me aguarda. E eu não posso manchar esta imagem e semelhança de Deus, porque a eternidade me aguarda. Mas quantas pessoas têm simplesmente pensado apenas nesta vida? E a Bíblia vai dizer, quando o homem pensa assim, ele é o homem mais miserável que existe na face da terra. Quando ele pensa simplesmente que o mundo aqui, quantas pessoas acham assim, morreu, acabou. Não, morreu, começou. A partir do momento que você morre, se começa uma nova vida, uma nova história. E esta vida, ela vai decidir a outra. Será que eu estou preparado para enfrentar essa nova vida, essa nova etapa da minha vida? Às vezes as pessoas ficam dizendo, eu estou vivendo uma etapa na minha vida. Eu estou vivendo a segunda etapa da minha vida. Eu estou vivendo a terceira etapa da minha vida. Agora vamos ver eu vivendo esta etapa quando chegar no céu. Quando eu chegar na eternidade, porque esse é o sentido da minha vida, da nossa vida e da sua vida. Aleluia. Muitos tentam mudar o seu visual, tentando achar o sentido da vida. Quantas pessoas têm tentado mudar o seu visual para procurar entender o sentido da vida? Porque acham que simplesmente daquela forma é que vai se sentir bem. Eu já tenho feito questionário dessa forma. Que às vezes as pessoas começam a comentar e dizer assim, mas como eu me sinto tão bem em tal lugar? Aí quando você procura examinar o que é, simplesmente olhando para as coisas materiais. Porque acha que o sentido da vida está nas coisas materiais. E não está aí. Isso me entristece o meu coração quando eu vejo alguém pensar dessa forma. Eu sempre digo, eu sou feliz. Em meio às dificuldades, em meio às tempestades da vida, eu sou feliz. Sabe por quê? Porque eu sou feliz? Porque eu sei da minha eternidade, da eternidade que me aguarda. Eu sou feliz porque eu sei que eu fui criado imagem e semelhança de Deus. Isso é o sentido da vida. Eu preciso entender isso. Eu só vou entender o sentido da vida quando eu entender a minha verdadeira identidade. Quando eu entender a minha verdadeira identidade, eu vou saber qual é o sentido da vida. Então a primeira coisa que o Raimundo precisa fazer é se conhecer. Mas quando nós lemos no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá Deus vai dizer, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Esta é a nossa verdadeira identidade. Não queremos lançar fora isso. Muitas pessoas não têm valorizado a sua verdadeira identidade, porque muitas vezes as pessoas querem ser outra pessoa. Esquece da sua verdadeira identidade. Então, o Raimundo tem uma identidade. Você tem uma identidade. E essa identidade, a Bíblia de Gênesis vai dizer que você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então você é importante. No momento que você pensar e ficar procurando qual o sentido da vida, lembre de Gênesis capítulo 1, 26. Que você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então faz sentido. Muitas vezes as pessoas não sabem. Cada ser humano é uma imagem que testemunha a existência de Deus. Cada um de nós é uma imagem que ela testifica, testemunha de Deus. Mas o que tem acontecido é que essa imagem ela tem se desfigurado pelo pecado. Ou seja, o pecado ela desfigura a imagem. É como se fosse uma água cair em cima de um desenho pintado com tintas fracas. Que qualquer coisa que cai lá em cima, quando a água cai, ela mancha a imagem, você não começa mais a ficar tudo embaraçado e a imagem não fica mais bonita como era. E às vezes a vida do homem, quantas vidas de pessoas estão vivendo desta forma? Ou seja, uma imagem manchada, desfigurada pelo pecado, pelos prazeres deste mundo. Porque muitas pessoas acham que o sentido da vida está nos prazeres deste mundo.
Mas não é. O verdadeiro sentido da vida é a eternidade. É a forma como você vive diante de Deus, vivendo para Deus, servindo a Deus neste mundo, aproveitar este tempo que Deus nos deu aqui neste mundo, para trabalhar na sua obra, para fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Mas não ficar às vezes de braços cruzados. Qual o sentido da vida? Muitas vezes as pessoas ficam procurando o sentido de viver. Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Mas muitas pessoas, às vezes, têm ficado de braços cruzados e não têm aproveitado o tempo que Deus deu aqui. Às vezes, mas é cedo, eu digo para Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Mas o que eu peço a Deus, Senhor, que esse dia que o Senhor me deu, que eu venha viver para Ti, que seja para Te servir, que seja para Te louvar, para glorificar o Teu santo nome. Eu preciso aproveitar as oportunidades de vida que Deus tem me dado aqui neste mundo. Mas muitas vezes as pessoas parecem que não conseguem aproveitar. Sabe por quê? Porque em vez de aproveitar esse momento tão agradável com Deus, às vezes as pessoas ficam falando mal dos outros. Que nem a mensagem que eu dei aqui um dia falando da capa da misericórdia e a capa do juízo. E eu disse que a capa mais usada hoje é a capa do juízo, porque as pessoas hoje só sabem julgar. E eu preciso aproveitar esse tempo que Deus me dá, que Deus me deu aqui, para que eu possa estar usando essa capa da misericórdia na vida das pessoas. E quando eu começar a usar essa capa da misericórdia, você começa a olhar para o mundo diferente. Às vezes eu me pego pensando, eu digo, mas eu não consigo ver as coisas como às vezes as pessoas estão vendo. Porque às vezes as pessoas olham para o outro, irmão, e começam a encontrar defeito, um monte de coisa horrível. Mas quando você olha com esta capa da misericórdia, você começa a se colocar no lugar da pessoa e você começa a entender que é coisa diferente. Glória a Deus. Mas se eu não pensar dessa forma, eu vou usar a capa do juiz para julgar as pessoas, para condenar as pessoas. E eu sei que só Deus tem o poder para fazer isso. Então eu preciso entender qual o sentido da vida. Eu tenho que aproveitar. Ontem eu estava ouvindo um louvor, foi antes de ontem, e eu comecei a chorar, pensando o quanto Deus é maravilhoso. Eu disse: Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo, porque o Senhor me deu mais a oportunidade. E eu comecei a chorar naquele momento, e comecei a levantar a mão para o céu, no meio da sala, e eu dizendo: muito obrigado, papai. E as lágrimas caíram. Esse é o sentido da vida. Vamos aproveitar cada oportunidade que Deus tem nos dado. Eu preciso aproveitar as oportunidades. E quantas vezes, nós desperdiçamos a oportunidade. Todo aquele que é resgatado por Cristo entende que o sentido da vida não se esgota neste tempo presente, mas se estende para a eternidade. Então, toda pessoa que ele foi resgatado por Cristo lá na cruz do Calvário, ele entende perfeitamente que o sentido da vida não se esgota apenas nesta vida, mas que ela ultrapassa para outra vida. Mas para que eu entenda isso, eu preciso ser uma pessoa que fui resgatado pelo sangue da cruz lá no Calvário, lá, derramado por cada um de nós, para me resgatar do pecado, para me resgatar do lamaçal do pecado. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu vou entender que o sentido da vida não se esgota neste tempo presente, mas se estende para toda a eternidade. Muitas pessoas vão ter surpresa porque simplesmente estão vivendo neste quadrado, pensando apenas nas coisas deste mundo, e as coisas deste mundo, sim, elas são passageiras, mas tem coisas que são eternas. Então eu preciso entender isso, que não se esgotou aqui, que não parou aqui, mas que ela vai se estender na eternidade. A partir do momento que eu penso nisso, eu começo a aproveitar as oportunidades.
Às vezes muitas pessoas têm partido deste mundo para o outro. E eu tenho certeza, se a gente tiver essa oportunidade de perguntar o que foi que mais doeu em ti, ele vai dizer: as oportunidades que Deus me deu, eu não soube aproveitar. As oportunidades que Deus me deu, mas eu não soube aproveitar. Deus me deu muitas oportunidades na vida, mas todas elas, a maioria delas, eu lançava fora, eu jogava fora, sabe por quê? Por causa da minha ignorância. Porque simplesmente eu pensava neste mundo. Deus me deu uma oportunidade uma vez de falar para o cidadão. E eu sei, irmão, que essa oportunidade Deus nunca vai me dar. Isso para mim foi doído quando cheguei em casa. Porque eu vi um carro capotar na minha frente. E o casal saiu vivinho, todo doido. Ficava igual filme, jogando para lá e para cá. E eu estava ali, lado a lado com ele, e os cristãos dizendo: fala para ele do amor de Cristo. Fala para ele do meu amor. Fala. Mas eu não consegui falar. E quando eu cheguei em casa, aquilo me doeu por dentro. Se fosse me pegar um cipózinho, me bater o dedo e me bater com o cipó. De imaginar que eu perdi uma oportunidade, que aquela, eu creio, irmão, é muito difícil ainda voltar. Tem oportunidade na nossa vida que Deus nos dá para falar do seu grande amor. Esse é o sentido da vida. É você também aproveitar cada momento que Deus te dá para falar do seu amor para as pessoas. Qual tem sido o sentido da sua vida? Você já parou para pensar? Não pense simplesmente neste mundo. Não viva apenas para este mundo. Mas viva pensando na eternidade que te espera.